Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda parte, o segundo episódio aqui de Conhecimento Descomplicado. Seja bem-vindo mais uma vez, Obrigado. Danislau Júnior. Conhecendo a natureza das coisas, da matéria a Deus. Que título lindo, tá? Parabéns. Obrigado, cara. E explica um pouco para nós sobre o conhecimento descomplicado. O conhecimento descomplicado, ele tem primeiro uma história, né? Certo, Eu tive eu falei no episódio anterior, né, de certo, algumas vivências espirituais, filantropia, muita filantropia e tal. E eu tive em 2017 um treinamento chamado Experiência Somática, o famoso SE. Eu tive uma vivência muito importante na minha vida existencial. Foi quando é uma vivência onde você hipnoticamente, você baixa a sua consciência para níveis tão profundos que ele reverbera no corpo. Então é como se você sentisse sua cabeça, as funções cerebrais no coração. uau. E eu consegui chegar até o quadril. Explica um pouco mais para a gente entender. Pra você ter noção, quando ela chega aqui na vocalização, você já está emitindo emissões de elétrons. Certo, Começa a atmosfera eletrosférica aqui começa a se modificar, começa a queimar, aparecer sons eletromagnéticos, provavelmente sons, as imagens iriam se distorcer, iria acontecer algo aqui. Quando chegou aqui no coração, só que lá não tinha nada disso e nem se esperava esse fenômeno, né? Lá no ambiente, o ar, a fiação, quando chegou no coração, a fiação começou a se romper, queimar. Porque pela força do eletromagnetismo dos campos que a gente tem, do nosso potencial uhum. com os campos eletromagnéticos que tem No ambiente, né? no ambiente eletrizado, né? Aí depois eu consegui chegar no quadril. Mas quando chegou no quadril, não chegou com a potência, entendeu? Chegou com a percepção. Mas aí eu pude ver o tamanho da potência, entendeu? Que a gente tem. E meu intelecto, tipo assim, eu comecei a ter visões assim. Eu não digo visões, a minha mente alterou, entendeu? Parece que ela ficou mais purificada, assim, você entende? Parece que ela ganhou mais brilho, entendeu? Abre, né? Tem uma clareza, né, das A informações. clareza. Eu fiquei igual uma lâmpada, entendeu? É como se tivesse, como não, clarificou o meu corpo, entendeu? Meu corpo perispiritual, entendeu? Pode ser que alguém fale assim, ah, mas não vi. Mas quem tiver no espírito também consegue. Consegue ver, entendeu? Além disso, foi visível porque todos viram, né? Não teve nenhuma pessoa que disse não vi, entendeu? Todos os 30 que estavam lá, que já deve ter se mudado daqui ou que são daqui mesmo também, Uhum. entendeu? Tem até uma pessoa que você pode procurar para saber, entendeu? Que estava lá, que viu, foi ele que conduziu, né? Formou uma bolha assim de 3 metros, de 3 a 5 metros de irradiação fotossintética, entendeu? E no centro do meu coração eu sentia como se fosse um sentimento profundo de amor, entendeu? É como se fosse um amor divino, assim, sabe? Um amor de Deus. É Deus Entendo. falando assim com você, entendeu? Você com os fluidos, mexendo com essa estrutura dos fluidos materiais,
a minha cabeça começou, meu cérebro começou a se organizar. Fisicamente mesmo, eu percebi a estrutura cerebral se organizando. Então eu entrei numa estrutura, porque a matéria ela tem três estruturas, uma positiva, outra negativa, os elétrons, né? Uhum. E outra neutra, né? Eu entrei numa estrutura positiva, no equilíbrio harmônico entre todas elas. Prótons, elétrons e nêutrons, né, no caso. Isso, E eu já vi algo desse tipo que fala prótons, elétrons, nêutrons, Pai, Filho e Espírito Santo, né, também. exatamente, tipo assim, né? E eu entrei num núcleo de compaixão, entendeu? Você entra num núcleo de muito amor, mas é um amor, é tipo assim, é um poder também, entendeu? É um amor, é um poder, é uma compreensão completa das coisas, entendeu? É o universo dentro de você, é um samadhi, cada tradição vai ter um nome para isso, entendeu? E eu experimentei isso, depois eu fui orientado pela É Cornell. como alguns dizem a comunhão, né, com Deus, A é isso? comunhão. Mas a comunhão com Deus, ela é mais ainda, entendeu? Ah, ela chega a um nível maior ainda. Muito maior, muito maior. Por exemplo, Jesus, só para você ter uma ideia, Jesus, ele tem um campo desse que o meu foi de 3 a 5, né? O dele pegava quilômetros. Tanto é que quando ele se aproximou espiritualmente do orbe terrestre para encarnar no corpo de Maria, no ventre de Maria, com o pai José, a atmosfera do mundo, do orbe, incluindo os umbrais, tudo isso, começou começou a se purificar, entendeu? As narrativas a literatura que nós temos de Chico Xavier vai deixar isso bem claro, entendeu? Se você pegar a literatura de Chico Xavier, João Nunes Maia, esses escritores espíritas sérios, esses médiuns sérios, você vai verificar que essas energias, elas são, para nós aqui, foi bastante coisa, entendeu? Uhum. Mas eu também já cheguei a uma maturidade que nada de especial aconteceu, entendeu? Para mim foi especial, mas que não me coloca em posição superior a ninguém, em estado de pedestal a ninguém. Eu vejo até como um processo de misericórdia dos espíritos para comigo, da E é dessa divindade forma para mesmo. comigo, para o meu estado, como se eu tivesse alcançado alguma coisa que promovesse uma melhora da minha saúde, entendeu? Já que eu tive tanta resignação de não agir mal contra ninguém a minha vida toda, né? É porque é um conhecimento, né, que vem Sim, até você, que é liberado para você, né, sim, para você se sentir bem e depois transmitir a outros, sim. né? É dessa forma mesmo que funciona? Foi dessa forma. Não, e é assim mesmo que tem E que é ser? assim, Porque não necessariamente precisa ser assim. Tipo assim, eu poderia não escrever nada, entendeu? Eu tive que lutar contra a gravidade humana, do negativismo humano, pessimismo, até das próprias instituições espíritas, lutar contra a indiferença, contra a invisibilidade, porque eu sou, como anônimo, eu atendo a muita gente, mas ninguém está lá para me ajudar nessas horas, entendeu? Então muita gente me criticou, muita gente falou que não era espiritismo que eu estava escrevendo, praticando, entendeu? Quando eu escrevi essas obras aí, entendeu? o conhecimento descomplicado. Foi o Mas, início de tudo para iniciar, né? aquele fenômeno da luz aqui, o sol interior, né? Uhum. O sol interior, ele possibilitou que eu entrasse numa profundidade de conhecimento que é de outra
De outra esfera, né? de outra esfera ou de outro plano, de outros planos. Igual você falou, que nada disso veio pra crescer em você, né? Mas sim, de- Para dar ao irmão. e é dessa forma que tem que ser, né? Tem que Igual ser. fala na palavra de Deus, né? Toda Aham, honra e toda glória seja dada a Deus, sim, e não ao homem, né? É aquele que receber para ele o galardão nessa vida, não vai ganhar na vida eterna, né? exatamente. E tinha uma passagem do Cristo que ele falava assim aos fariseus: eles colocam moedas fazem borbulhar trombetas quando eles vão fazer a caridade deles, porque a caridade já existia, entendeu? Então fazem borbulhar as trombetas, as sacolas, que eu imagino que eram populares lá, né? Aham. Comunitárias, onde tirava-se cada uma moeda. É, Lá no Vaticano tem isso a também. ajuda, ela tinha que ser anunciada, Tinha que ser anunciada. Então, Cristo, ele falava assim: já ganharam em vida o galardão. o galardão. Não É isso, terão mais na vida eterna. Você entende? entendo. Voltando aqui ao conhecimento descomplicado, quando tá escrito ali, tomo um. Foi aí que eu comecei a fazer uma época assim que eu comecei a ter muita visão de conhecimento, entendeu? E toda essa experiência tá no seu livro? Não. Não. Ali no tomo zero, tomo um, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5, e vai sair o tomo 6 e o tomo 7 em breve, se Deus quiser, se eu encontrar um editor bom. A gente, eu trabalho com a questão das tradições milenares, eu separo a questão pessoal, entendeu? Certo. Eu tomo de forma imparcial as tradições milenares, como o budismo, o hinduísmo, a Torá, entendeu? As tradições hebraicas, as tradições egípcias, as chinesas. E existe alguma contradição em alguma delas? Uma vai por um Então, caminho, outro por outro, ou não? Ou sempre a mesma tem linha? algumas contradições. Por exemplo, o budismo ele se transformou em budismo depois de Siddhartha Gautama, que é uma linha que tinha outro pensamento que não o do hinduísmo, entendeu? Então, mas há algumas heranças do Vedanta, entendeu? Como, por exemplo, o catolicismo ele herda do cristianismo primitivo algumas tradições, Certo. mas também herda também algumas tradições do próprio César Romanos, entendeu? Então tinha ali Césares romanos, imperadores romanos, tinha o romanismo ali também, o paganismo, e tinha muito do cristianismo primitivo, entendeu? E vem nesse tomo um já vem essa explicação, esse conteúdo? Vem todas essas explicações de todas, da maioria das tradições. Mas, tipo assim, como a minha falta de conhecimento cultural é muito grande ainda, eu não consegui explicar de todos. Eu coloquei do cristianismo, eu coloquei alguma coisa da. E eu coloquei em pequenos textos. Então a pessoa não vai Como se fosse um ficar resumo, né, como do se fosse assunto. um resumo de um filme, assim, de um livro, entendeu? Cada texto é como se fosse um resumo de um livro. Vai ter textos também que eu vou colocar assim, o que pode ser o bóson de Higgs? Eu fiz um texto sobre o bóson de Higgs, né? O bóson de Higgs, se ele existe no universo todo, ele pode ser, e ele é neutro, né? Ele pode ser o fluido cósmico universal. Então eu começo fazendo perguntas, entendeu? Será que ele é o fluido cósmico universal? Entendeu? Será que ele é aquilo que comunica com todas as partículas do universo material, né? Aí teve outros que eu expliquei assim, o Big Bang, o que é? Existe mesmo?
ou é uma teoria, ou é criada, ou é da criatividade humana, entendeu? Aí, sobre o Big Bang também tá no tomo 1. Tá, tá espalhada entre os 6 tomos Ah, aí, e entendeu? entre os que já foram escritos. E vai vir também no 6 e no 7? Vai vir no 6 e 7, vai vir muita coisa aí. Cada coisa. Tá tudo no Instagram. Na verdade, tá tudo no Instagram. Ah, tudo isso tá lá no Tá Instagram lá também no disponível. Instagram. Você pode. Tem muita gente que curte, entendeu? Que gosta. Tem pouco engajamento, né? Porque ninguém lê Instagram, né? A maioria das pessoas, se elas começar a se aprofundar pelo menos em um estudo de todos esses que você falou, elas certamente iriam para os outros também. Sim. Porque até na Bíblia diz, né, que a glória de Deus é encobrir, né? E a glória dos homens é descobrir as coisas. Exatamente. E quando a gente vai descobrindo, vai criando conhecimento em determinados assuntos, a gente quer descobrir mais coisas. Exatamente. E foi assim comigo também, cara. Porque o tomo 1 ele surgiu de uma forma. No tomo 2 eu já estava escrevendo com mais habilidade, eu já estava editando, já estava meio que editando coisa, gravando vídeos, uns vídeos meio feios, mas sem muito, sem muita Recursos, né? sem muito recurso, sem recurso, praticamente nada, Mas é assim que tem que ganhando ser. ganhando R$ 200 por semana para me sustentar, entendeu? Sem apoio familiar, você entende? Entendo. Tipo assim, minha mãe não acredita que aqui eu vou estar podendo crescer na vida, entendeu? Ela não tem essa confiança, entende? Os cursos que eu fiz também, por eu não ter arrecadado dinheiro profissionalmente, como terapeuta, para eles são inválidos, entendeu? São invalidados. E já estão cansados dos meus gestos de caridade, entendeu? Porque é a vida toda, entendeu? Então isso chega um momento que isso cansa a família, entendeu? Tipo assim, cadê o dinheiro, Júnior? Cadê o dinheiro? Você tem que pelo menos trabalhar, fazer um serviço financeiro, entendeu? Remunerado. Aí eu, mãe, por favor, seja minha apoiadora, entendeu? Me apoia. É um serviço que vai contar para a família toda, entendeu? É uma experiência, né, que você tá tendo, que você passou por isso, que você vai ajudar muita gente a Exatamente. sair desse momento de dor, né, que a pessoa vive. Exatamente. Por exemplo, tem uma pessoa que eu atendi que ela virou minha fã, entendeu? Porque eu comecei a ter essa relação que eu tô tendo aqui com você, com ela, online, né? Tudo online, a maioria é online. A maioria dos A atendimentos maioria dos atendimentos são terapêuticos são online. online, né? Já foram acho que mais de 200 atendimentos que eu já Que fiz. bom. E tudo assim tira a pessoa do desespero, porque é tão leve, fluido, que eu acho que, tipo assim, a engrenagem do carro ela volta a funcionar direito, entendeu? E é assim que funciona a nossa arquitetura mental. Se a gente não tiver um quê de espírito, se a gente pensar só no materialismo dogmático, a gente não faz, a gente faz uma ciência, que é a ciência que está aí, mas é uma ciência dos indiferentes. Você já pensou nisso também? Não, não, nunca pensei assim, não. Como que funciona? Me explica melhor. Tipo assim, você vai num. O mundo está funcionando com uma indiferença brutal. Tá, isso é É uma verdade. indiferença brutal. Porque não se fala de espírito, espiritualidade. Não. Agora que se está falando. A maioria entende só como uma vida aqui na Terra. Acabou. Aqui na Terra, a vida Ponto. Terra, É, né? dinheiro, terra Dinheiro, terra, e às poder. vezes o materialismo espiritual, que é tipo assim, você vai fazer algo que Deus vai te dar em retorno, entendeu? Tipo, E Deus é uma fazer um entidade negócio com que Deus, né? Deus é uma entidade que ele não, ele tá aqui porque ele preside isso aqui, entendeu? Ele é a inteligência suprema. Nós somos princípios inteligentes.
por definição de Allan Kardec. E Deus é a inteligência suprema. Um só raio de sua intenção pode acabar com todo o sofrimento humano. Mas o tempo também é dele, entendeu? É. Tudo é E dele. ele já deu essa oportunidade, né? Para o homem viver eternamente e sem sofrimento, né? E ele vai dar a todo momento. A gente vai conseguir ser puro, a gente vai chegar à angelitude, entendeu? É aí que diferencia um pouco. Ele deu essa oportunidade, mas de alguma forma, de outra, pode parecer contraditório, mas Jesus, ele deu a vida dele para não comprometer pessoas. Foi. Ele deu a vida dele pros amigos, pelos amigos, entendeu? Pela Isso é, humanidade. e vamos assim, fazer um comparativo agora. Aham. Do tempo de Jesus para hoje. Você acredita que tá igual ou tá assim, muito pior? Tá muito melhor, cara. Tá muito melhor, né? Muito melhor. Tem gente que compara, eu também concordo com você. Tem gente que compara, os tempos de hoje são piores, mas não são não. Não. E nem que o mundo vai acabar, cara. Tipo assim, a gente já tá na física quântica, a física quântica já quantificou o tempo do mundo, entendeu? Então, pode ser que o homem comece a soltar bomba aí, pra lá e pra cá, bomba atômica, esse negócio aí, mas de alguma forma a espiritualidade não permite, entendeu? Ela não vai permitir. Alguma coisa vai acontecer e a espiritualidade não vai permitir, entendeu? Então a gente não entrou em contato com outras humanidades ainda. Isso eu falo no meu livro, tem outras humanidades, Outros povos extraterrestres, no outros caso? povos extraterrestres. Não, outras humanidades já existem em outros planos, Em outros entendeu? Que é planos, o né? plano espiritual, né? Então a espiritualidade, ela age de forma harmônica, entendeu? Na realidade, esse caos que a gente vê aí, ele é aqui na Terra, mas no plano espiritual ele é harmônico, entendeu? A pessoa que leva a desarmonia dela, que ela cultivou nela aqui na Terra, ou que foi obrigada a agir dessa forma, agiu de forma pensando, não pensando em se harmonizar, entendeu? Pensando mais nas baladas, mais nas. Você entende? Mais nas. Não cuidou Não cuidou do corpo, espírito, do corpo e do espírito, do né? corpo Agindo, espiritual. no caso assim, agindo em harmonia, né? Corpo e espírito, né? É, não cuidou do corpo espiritual, né? E que um envoltório é o corpo físico, um dos Certo. envoltórios, mas tem mais, entendeu? Não cuidou disso, cuidou só do corpo, entendeu? Então hoje a sociedade só olha para o corpo e olha para a forma. Então, por exemplo, se uma pessoa deformou a cabeça, onde que ela vai aparecer numa televisão? Não vai. Não vai. Ela está fardada. Então, nesse aspecto, até do Cristo para cá, não mudou tanto, entendeu? Eu vejo assim, igual As sociedades dizem, hinduístas, elas são muito patriarcais ainda. O hebraico são muito patriarcais. O, os árabes são muito, os muçulmanos são muito, castigam ainda muitas mulheres, entendeu? Eles têm uma sofisticação ideológica muito grande, mas a questão moral, ela ainda precisa de alguns séculos ou talvez alguns milênios para evoluir, entendeu? entendi. Para sair, para entrar em outro patamar que eu chamo de mundo de regeneração. Mundo de regeneração. Explica um pouco melhor pra gente, esse mundo de regeneração. Mundo de regeneração não é um mundo que vai ser recebido quando todos aceitarem o espiritismo. Não vai ser assim. Ele vai ser um mundo que obedece às leis naturais da geologia,
da humanidade, porque aqui tem uma humanidade, entendeu? É quando o homem parar de se ofender um ao outro, é quando o homem não esquecer mais o seu próximo, é quando perceber que é quando a caridade entrar mais nos corações, o amor, a tolerância, entendeu? É quando, não que eu seja mais, não sou, entendeu? Mas é quando você fizer da sua vida um altar, entendeu? Sagrado, entendeu? Até porque é, né? Até porque né? Isso aí o nosso corpo é um templo sagrado, né? É um templo sagrado. Mas até nisso ainda há uma contradição, você entende? Você me desculpa a fala, mas é o nosso corpo espiritual que ele é sagrado. O corpo espiritual, né? Sim. Não a matéria, né? Não a matéria. A matéria a gente vai morrer, a gente vai desencarnar. E ela volta ao pó, né? E ela volta ao pó. Agora, o nosso corpo perispiritual e o nosso espírito, esse é consagrado. E quando a gente entra nesse reino espiritual, a gente começa a acender algumas coisas, inclusive a luz. O que eu tive foi um lapso. Eu não me tornei um iluminado, entendeu? Como o Buda se tornou. Né? Buda manipulava a luz. Muitos monges conseguem isso, entendeu? Muitos seres conseguem isso. Acesso a uma espiritualidade diferente, a uma espiritualidade, Chico Xavier conseguia, entendeu? Chico Xavier, a NASA veio uma vez investigar os efeitos luminosos dele, perceberam que tinha 10 metros de diâmetro. Nossa. Quando você se aproxima, quando você começava a pensar no Chico, só de pensar no Chico, você sentiu um fator espiritual naquilo, entendeu? Interessante demais, né? Igual eu vi uma frase há um tempo atrás que dizia assim: não somos seres humanos vivendo experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Exatamente. Totalmente ao contrário, né, do que se tem em pensamento, né? É porque a gente inverte, né? A gente inverte. O próprio ser humano inverte, né? A maioria das coisas, né? Você vê que todas as metodologias, a ciência ainda não alcançou patamares espirituais. A gente teve até o século XIX, eu conto isso no meu livro, né? Até o século XIX a gente tinha o espiritualismo positivo, a gente tinha Mesmer, o magnetismo de Mesmer, a gente teve a teosofia, a doutrina dos espíritos. Depois, no século XX, encerrou-se isso. Parece que fechou a comporta, entendeu? Ocultaram, entendeu? Teve muita coisa que foi oculta, né? Muita coisa foi oculta, com as guerras, entendeu? Várias coisas. Distanciou muito essas coisas do homem. E tudo isso aí que você passou, existe esse resumo dentro do livro, né? Algumas coisas estão no livro, né? Muita coisa tá. Muita coisa tá, né? Muita coisa tá. Mas outras tá para ser escritas ainda. Entendeu? E vem muita coisa boa ainda por aí, né? Vem muita coisa boa. E a gente vai estar continuando essa conversa no próximo episódio, né? Pra você ter ideia, tem coisas que eu não consigo escrever, que eu olho pra internet e vejo aqueles negócios de inteligência artificial, assim, eu falo assim, caraca, como é que eu entendo isso tudo, entendeu? Parece umas coisas assim, eu vejo obras de Chico Xavier virar filme, entendeu? É uns negócios assim, mas não é nada de sobrenatural, entendeu? Tenho perfeita ciência disso, entendeu? Tudo aconteceu, né? Tudo acontecendo assim, eu percebo que tudo aconteceu, não tem nada de sobrenatural que aconteceu comigo, entendeu? Não tem nada que foge às leis que está nos livros, nas obras de Chico Xavier, ou de Allan Kardec. Não entra a teoria do sobrenatural na minha vida, entendeu? Entendi. E a gente vai continuar essa conversa num próximo episódio, Beleza. né? Vamos continuar essa conversa e pegar outros pontos
além desses, né? Sim. Outros pontos além desses e falar um pouco mais também do conhecimento descomplicado, né? Sim. E hoje, para a pessoa acessar um contato com você, como é que funciona? Ela pode entrar no meu WhatsApp, eu dou meu WhatsApp pessoal, A gente vai deixar na tela aqui, né? Pra pessoa... 27 99707 2273. Certo? O Instagram, que é educação, @educação, _terapia, _saúde. Certo. Pode entrar em contato à vontade, eu quero que entre em contato mesmo. Certo. Não vai me encher o saco, entendeu? E pode ser esses dois canais principais aí. São os principais, São né? os principais. Você já tá com o site já ou ainda Facebook, site já tenho. tem também o site, Cheguei né? a ter uma lojinha de venda de produtos, mas fechei, entendeu? Certo. Então, WhatsApp e Instagram são os canais principais para ter contato. Principais. A gente vai deixar na tela, né, para você que nos assiste, os canais do Stanislau Júnior, que ele vai estar passando mais informações para você que quer aprofundar sobre esse assunto. Agradecer a sua presença. O convite está feito para o terceiro episódio, né? A gente já fez 2, agora vai vir o terceiro episódio. E a gente vai estar esclarecendo dúvidas, assim, nossa e de outros que estão nos assistindo. Obrigado pela sua presença e até a próxima. Beleza, meu irmão. Paz.